É, meu irmão, tu se segura, viu? Se segura, porque tudo que eu não falei dessa série durante todos esses anos de canal aqui, eu vou falar nesse vídeo, cara. Nossa, eu vou desabafar muito, meu Deus do céu. Vai dar merda, vai dar merda. Primeira temporada, ok, né? Apesar de ter tido aí 13 episódios, o que pra mim foi super arrastado, a série foi lá, deu a cara a tapa, levantou alguns pontos importantes, mas também exagerou em algumas coisas, né? Mas no geral, primeira temporada, ok, nota 8 de 10. Segunda temporada, não precisava, cara. Terceira, vixe, vai ter uma quarta. Olá a todos, eu me chamo Lucas Santana e cara, já vai largando logo aquela voadora nesse like aí, porque eu confesso, mano, confesso que eu não sou lá um dos maiores fãs de 13 Reasons Why não, né? Eu lembro que lá quando eu era moleque, né, no segundo ano do ensino médio, eu cheguei a ler o livro do Jay Asher, né, o 13 Reasons Why, os 13 porquês, e mesmo naquela época eu já não tinha curtido muito a história da Hannah Baker, né? Mas aí veio a Netflix e adaptou a obra do Jay Asher e é isso aí que vocês estão vendo. Eu acho que tem uma coisa que não tem como a gente negar é que 13 Reasons Why foi uma série que chegou com os dois pés na porta, né, mano? Porque apesar de ter abordado matemática, que é um tema um pouco delicado, né, e exige todo um cuidado na hora de ser contado, que nesse caso é o bullying seguido do suicídio, mas no geral foi uma temporada que mais me agradou do que desagradou, né? Porque 13 Reasons Why, cara, foi quase que um pedido de socorro pra essa nossa nova geração, tá ligado? Ou seja, pessoas que viram o virtual sobrepor o mundo real. É a famosa geração Z, né? Geração essa a qual eu me incluo, que é justamente pessoas que não sabem o que é ficar 2 dias sem usar a internet, tá ligado? Na verdade, 2 horas sem tocar no celular, cara. Também não dá pra negar, né, gente, que essa é a geração mais fechada de todas, né, cara? Porque o adolescente, ele se fecha ali no seu quarto, no seu mundinho, com o seu celular, o seu videogame, o seu computador, e pra ele tá tudo certo, entendeu? A falta de interação social, de comunicação, ó, isso daqui que eu tô falando, comunicação verbal tem sido um dos principais problemas dessa geração. E isso é muito preocupante, cara, porque uma pessoa que não escuta, ela tende a falar menos ainda, e é justamente isso o que acontece em 13 Reasons Why. O problema é eminente, ele existe, mas a pessoa não fala, velho, ela fica com medo de ser julgada, ou então das coisas que podem vir a acontecer, e aí o que acontece? Pois é, convive com aquele problema até que chega um ponto em que não dá mais pra suportar. E esse pra mim foi um dos pontos fortes dessa série, né, porque ela mostra a verdade nua e crua, cara. Ela chega pra você e diz que o bullying causa isso e resulta nisso. Porque é real, mano, é que 13 Reasons Why, ela é uma série honesta, mano. Essa é a palavra, honestidade, porque ela conseguiu fazer o que poucas séries, ou então nenhuma na atualidade, conseguiu, que é justamente causar o murmurinho. Causou polêmica? É claro que causou, né, porque geralmente é isso que acontece quando uma pessoa toma a frente e decide falar o que tem que ser dito. E o Brian Yorker, né, que é o showrunner da série, ele foi lá e adaptou a história da Hannah Baker da forma mais honesta possível. Ele trouxe a Catherine Langford, né, a atriz que deveria, por sinal, ter aparecido agora em Vingadores Ultimato, né, mas foi cortada a cena, se eu não me engano, mas de qualquer forma, ela tá perfeita nesse papel da Hannah Baker, né, que querendo ou não, é uma personagem que é uma bomba relógio, cara. Porém, pra ela chegar a tal ponto, ela teve que passar por todo um drama, mano, e a Catherine Langford, ela entregou isso muito bem. Agora sim, né, lógico que a primeira temporada, ela não foi perfeita, né, teve algumas coisas bem desnecessárias, como por exemplo o arco do Ryan, né, que é um dos porquês da Hannah e que em nada contribui com a trama, mano. Se você tira ou coloca ele, ia dar no mesmo. A quantidade de episódios também, né, porque pelo amor de Deus, 13 episódios foi demais, cara. Você poderia muito bem pegar esses 13 capítulos aí e resumir em 6, 7, no máximo 8, mano. Foi muito arrastado, cara. Esses 13 episódios foram muito arrastados. E principalmente a cena da Hannah Baker se suicidando, se matando no final do último episódio, cara. Aquela cena da banheira que, pelo amor de Deus, né, cara, aquilo dali foi completamente desnecessário, mano. Não tinha necessidade nenhuma de mostrar a menina se cortando. Porque, my friends, entendam que cenas de violência como essa, elas podem ocorrer de duas formas, né? Ou ela cria o repúdio, né? A aversão em quem tá assistindo, no telespectador, pra ele saber que ele não deve fazer aquilo. Ou você abre uma brecha, uma abertura de que só existe aquela possibilidade de você acabar com o seu sofrimento. E essa cena da Hannah se cortando na banheira, ela não diz pro telespectador, né, de que ele não deve fazer isso. Muito pelo contrário, ela chega pra você e diz: ó, você tá sofrendo, você não tá mais aguentando, chegou no seu limite?
É só você fazer isso. Tanto é que no mês seguinte, né, depois da estreia da primeira temporada, o índice de suicídios lá nos Estados Unidos entre crianças e adolescentes de 10 a 17 anos subiu 26%, cara. Isso não é coincidência. Que por sinal teve até um caso, mano, de um peruano, né? Isso daí foi depois que rolou a série, né? Ele tinha, acho que seus 20, 23 anos, se não me engano. E aí o que acontece? Ele se suicidou, cara. Ele se jogou lá da janela do apartamento dele, 4 andares abaixo, tá ligado? Aí, obviamente, ele não resistiu a queda. Só que aí quando a polícia foi investigar, né, os investigadores, a perícia lá e tudo mais, eles descobriram alguns áudios de que esse cara, esse peruano, ele havia deixado, né, com algumas instruções e alguns nomes de pessoas que haviam motivado o suicídio dele. E isso depois que 13 Reasons Why estreou. Mas é isso que acontece quando você romantiza o suicídio. Na verdade é isso que acontece quando você glamoriza qualquer tipo de tragédia, mano. É só você lembrar o caso do massacre de Columbine lá em 99, né? Que anos após o ocorrido, o que a gente mais tem visto aí ultimamente é justamente casos de adolescentes, né? De jovens perturbados psicologicamente que entram em escolas, igrejas, casas e começam a atirar em todo mundo, cara. Aqui no Brasil, inclusive, né, não dá pra esquecer disso, a gente teve o caso em Suzano, né, no interior de São Paulo. Mas aí é claro, né, a Netflix sensata do jeito que ela tomou a atitude correta, né, tomou a postura certa, que foi se posicionar a respeito e dizer que ela tá tomando todo tipo de cuidado possível ao abordar um tema tão sensível como esse, né. Não é à toa que mês passado, né, no exato dia, momento que eu estou gravando esse vídeo, ela foi lá e retirou a cena da Hannah se cortando na banheira na primeira temporada. Mas aí beleza, né, tirando essa parte aí dessa cena polêmica que realmente pra mim foi desnecessária, mas no geral foi uma temporada super importante, né, abordou algumas temáticas que realmente estavam entalados, cara, que ninguém dizia, ninguém tinha coragem de chegar, dar a cara a tapa. Aí a Hannah foi lá, contou a história dela, dos 13 porquês, tudo lindo, maravilhoso. Pra que segunda temporada? My friends, existe um erro neste mundo, neste universo cosmos em que a gente vive chamado segunda temporada de 13 Reasons Why. Pra que inferno tu foi fazer uma segunda temporada sendo que já tinha sido finalizado lá na primeira, cara? Isso daí me estressa de um jeito, gente, que é o capitalismo, pronto, é mestre do capitalismo. Pô, lembrei de Rafinha Bastos agora, não sei porquê. Mas beleza, né? Essa segunda temporada ela resolveu algumas coisas que ficaram em aberta na primeira, como por exemplo o arco do Tony, né, e as fitas que a Hannah havia deixado pra ele, porque era um personagem que até então a gente não sabia o porquê que ele tava ali, né, porque que a Hannah confiava nele, porque que a Hannah tinha entregado as fitas, nessa responsabilidade para o Tony, e também o caso do Alex, né, que no final da primeira temporada a gente recebeu a notícia de que um adolescente, né, o Alex Tindall, supostamente havia dado um tiro na própria cabeça, e aí a gente descobriu o motivo disso. Algumas duplas também inesperadas rolaram nessa segunda temporada, né, como por exemplo o Clay e o Justin, né, que isso daí reverberou um pouco mais lá pro terceiro ano, mas infelizmente, né, cara, infelizmente 13 Reasons Why não aprendeu com os próprios erros, porque se você achou pouco lá, a Hannah, aquela cena da banheira desnecessária, ela se cortando com a lâmina, então tome mais um adolescente perturbado e traumatizado que quase fez um massacre em uma escola cheia de inocentes. Até quando isso, mano? Pelo amor de Deus, não tem necessidade, gente, de mostrar isso. Apesar de alguns personagens, né, terem sido um espetáculo à parte, né, um destaque a mais nessa segunda temporada, como por exemplo a Jessica, né, e o seu desenvolvimento, ela tendo que lidar com toda a questão do estupro do Bryce, ou então o Justin agora nas ruas, né, dependente da heroína, o próprio Tyler também, né, que viveu uma experiência nada agradável no final e que pra mim também não tinha nem a menor necessidade de mostrar essa cena, o Bryce que se tornou um antagonista quase que perfeito, mano, e que viria a ser mais explorado no terceiro ano, mas a segunda temporada, gente, é lenta, mano, é muito, mas muito arrastada e se contradiz o tempo todo. Ainda tem essa, porque apesar da trama em si, né, retratar o julgamento do Bryce Walker, a gente vai descobrindo ao longo dos episódios que as coisas não aconteceram exatamente da forma como a Hannah contou nas fitas, mano. E com isso a série vai só se perdendo. Mas cara, sinceramente, eu não sei qual cena foi mais pesada ou desnecessária, né? Se foi a cena lá do Monte, né, enfiando um cabo de vassoura no Tyler, mano. Meu Deus, isso é aquela cena... levou dias pra eu superar aquilo. Ou então a cena da Hannah se cortando, né? Mas de qualquer forma, novamente
13 Reasons Why não aprendeu com os próprios erros, porque você acha que parou por aí? Não parou não, meu filho. Veio a terceira temporada e novamente a série apertando na mesma tecla e errando da mesma forma. Gente, vamos lá, né? Um personagem como Bryce Walker, né? Super mimado, cresceu em família rica, filhinho de papai, sempre teve o que quis, na hora que queria, quando que queria, mandava no colégio e tudo mais. Só que o que acontece? Esse cara se torna um estuprador, ou melhor dizendo, ele se torna um criminoso sexual, perturbado psicologicamente, porque ninguém sabe o que é que se passava na cabeça daquele maluco. E você acha que um sujeito como esse, ele vai melhorar da noite pro dia? Porque foi isso que a terceira temporada fez, cara. Do nada, tipo, literalmente do nada, a série desconstruiu aquele vilão que havia sido apresentado nas temporadas anteriores em questão de dias, caras, em minutos no episódio. Ah não, mas agora o Bryce, ele tá arrependido e desesperado pelo perdão das pessoas que ele feriu. Cara, pra tu consertar uma mente de um maluco perturbado psicologicamente como o Bryce é questão de meses, cara, ou talvez anos. Isso se consertar. Você não resolve o sujeito de um cara que estuprou, que abusou de mulheres de uma forma incoerente. E foi exatamente isso que essa terceira temporada fez. Isso fora todos os outros detalhes dessa terceira temporada, né? Como, por exemplo, a linha temporal deles, né? Que tinha certos momentos que você não sabia se aquilo era o passado, ou então se era o presente, ou então, sei lá, o futuro. E eles até que tentaram mudar a paleta de cores, né, cara? No passado era sempre aquelas cores mais vivas, cores nítidas, super saturadas, e no presente umas cores mais cinzas, escuras, e no futuro meteram logo um preto e branco de ver pra acabar com essa zorra toda. Mas cara, é Deus e o mundo sabe que esse lance das cores pra representar linhas temporais é um negócio ultramente ultrapassado. Todo mundo na face da terra, na televisão, em séries e filmes já fizeram isso, mano. E como eu disse pra vocês também, né, chegou um determinado momento que tava confuso já de acompanhar, você não sabia se aquilo dali era o presente, ou então se era o passado, ou então o passado mais antigo ainda. Tava parecendo Dark já, da Netflix, a série, que merda. Cara, de qualquer forma, a série ela não inovou em nada nessa terceira temporada e parece que se tornou outra coisa, tá ligado? Porque a história já não era mais, né? Já não se tratava mais da Hannah Baker e os 13 porquês. Porque se na segunda temporada, né, a série aos poucos foi se libertando da Hannah, deixando ela só nos flashbacks, alucinações do Clay e um momento ou outro ali, parece que dessa vez ela foi embora de uma vez, mano. Tipo, tacaram o tô nem aí pra você. Tanto é, cara, que eu lembro, mano, eu disse isso quando anunciaram, né, que a Catherine Langford, que interpreta a Hannah Baker, ela não iria mais retornar pra essa terceira temporada. Eu sabia que a série ela ia se perder. Porque, mano, essa terceira temporada agora parece que virou uma série de investigação criminal, tá ligado? Porque todos, literalmente, todos os personagens nessa terceira temporada, em algum momento, foram acusados de terem matado o Bryce. Mano, isso daí virou um CSI da vida, velho. E aí, personagem vai, personagem vem, nada de chegar a uma solução, com episódios de quase 1 hora de duração, cara, só enrolando. Nossa, bate até uma bad quando eu lembro que eu assisti quase 13 horas de 13 Reasons Why. Meu Deus do céu. E as coisas só começam a ficar interessantes de verdade é quando a mãe da Hannah, ela chega na cidade e, consequentemente, o Clay, né, logo em sequência, ele é preso. Aí a partir daí a série começa a ganhar um pouco de ritmo. Mas aí chega o final, chega o último episódio, finalmente, quase 13 horas assistindo, conclusão do arco, ver quem foi o assassino finalmente. E cara, foi a coisa mais cafona que eu já vi na minha vida, velho. O Alex não tinha nada a ver com isso. Um personagem que ao longo da temporada não demonstrou nenhum interesse em matar o Bryce, mano. Aí do nada o Alex chega lá e diz pro Bryce que, você feriu as pessoas que gostava e pronto, joga ele do rio, acabou. Se desde o início, cara, era o Alex quem havia matado o Bryce, que pelo menos você construísse essa relação, né, pra que culminasse no último episódio. Mas não, nem isso eles fizeram, né. Tudo bem que durante um outro momento ao longo da temporada, o Bryce e o Alex, eles tiveram um momento juntos, mas cara, não deu em nada, entendeu? Velho, tinha inúmeros outros personagens com interesses reais, né, interesses concretos em matar o Bryce, e que seria mais convincente pra gente que tava assistindo. Por exemplo, a Jéssica, por tudo que o Bryce fez com ela, né, ao longo dessas 3 temporadas, ela poderia muito bem chegar lá e dar ultimato nele, mano. Ou então o próprio Tony, né, o Tony Padilha, por conta do que a família do Bryce fez com a família dele, né, que denunciou eles lá
lá e tudo mais, a imigração. Ou até o seu próprio pai, né, que aparentemente não gostou nem um pouco do prejuízo que o seu filho causou na sua casa. E por que não o Clay, cara? Pode até ser o Clay, né, pelas coisas que o Bryce fez com a Hannah, né, que repercutiu diretamente no menino. Mas não, né, tinha que ser um cara que ninguém esperava, né, porque não pode ser aquela coisa clichê, meu Deus do céu. Mas, velho, no final acabou sendo uma coisa completamente incoerente. Ah, cara, pra mim já deu esse vídeo, tá? Eu não vou me prolongar mais aqui. A quarta temporada, inclusive, já foi confirmada. Eu não sei pra que isso, velho. Meu Deus do céu. Eu, sinceramente, não sei o que esperar desse quarto e último aparente ano, né? Já que a terceira temporada não deixou tantos ganchos assim pra uma nova temporada. Teve lá o caso das armas, né? Que os pescadores encontraram as armas que o Tony e o Clay haviam jogado no rio. Tem também o caso dos pais do Tony, né? Que a gente não sabe como que o garoto ele vai proceder com tudo isso, como que ele vai livrar a sua família dessa enrascada. Eu não sei, cara, mas é uma série que já deveria ter terminado na primeira temporada, mas é aquela coisa, né? O olho gordo falou mais alto e deu nisso aí. Goodbye. Se você chegou até aqui, cara, não se esqueça daquela voadora nesse like, gente. Isso é muito importante. Vocês sabem que fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Então deixa o like, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. Se inscreva no canal também e me sigam lá nas redes sociais, em especial o Instagram, @LucasMGeek. Me sigam lá que eu estarei esperando todos vocês. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou. Esse foi um desabafo full pistola, 100% putaço da vida. Fui!